Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você a perspectiva do mercado cripto. Quais as possibilidades de movimentos para o Bitcoin nos próximos dias? Podemos perceber que nós temos aqui uma linha de tendência de alta em que o preço vem respeitando desde abril, desde o início de abril, e ele foi fazendo fundos ascendentes. Também ele fez topos ascendentes, então formando esse padrão aqui que é uma cunha que tende a romper para baixo. Nesse momento, a cunha está sendo rompida. Podem perceber aqui que o preço do Bitcoin está rompendo essa cunha. Porém, o gráfico tem uma região que antes era resistência e agora se tornou suporte. Então, o que nós podemos esperar agora? Duas possibilidades. A primeira, esse candle aqui, ou o próximo retornar para dentro da cunha, caracterizando assim um falso rompimento, e aí ele pode ir buscar a região dos 83.300, 400, 500 até 84.000, que é uma região bem importante, e eu já vou comentar por quê, ou ele vai acumular aqui um pouco acima dessa região que agora é suporte, e fazer o rompimento dela. Também ele pode voltar um pouco aqui mais para cima e depois fazer o rompimento da região, fazendo o rompimento, um pullback e dando sequência na movimentação de queda. Caso ocorra essa movimentação de queda, para onde o preço tende a ir? Primeiramente, nós podemos olhar aqui para esse padrão onde nós tratamos como um topo duplo, onde ele faz dois topos praticamente em linha e ele faz um formato de M. Então, se você for olhar, praticamente ele forma como um M. Nós teríamos a primeira região como alvo aqui nos 75.500 a 76.000, mas além disso, nós temos a seguinte região. Se nós colocarmos aqui uma retração de Fibonacci do início da movimentação de alta, do início da cunha até aqui em cima, nós temos 0,5 nessa região de 74.200 e temos 0,38 na região de 76.000. Então, o primeiro alvo pode ser 76.000, mas um alvo além dele pode ser a região dos 74.200. Se eu colocar essa retração de Fibonacci desde o início dessa movimentação de alta, onde foi marcado o fundo, por enquanto, do Bitcoin nos 60 mil dólares, nós teremos a região de 0,38 de retração de Fibonacci aqui em 74 mil dólares. Então, é uma região muito importante, 74 mil dólares. Eu vou compartilhar com vocês aqui o mapa de liquidez para vocês entenderem também onde seria o alvo principal para o Bitcoin nessa próxima movimentação de queda, caso ocorra uma movimentação de queda. Então, sim, nós podemos colocar os 76 mil como alvo, mas um alvo muito interessante é aqui os 74 mil. Por quê? Se eu colocar uma linha além das retrações de Fibonacci, para a gente ter um entendimento, se eu colocar uma linha aqui, nós vamos ter o topo formado aqui, um outro topo aqui, um outro topo aqui. Então, serviu como resistência, aqui serviu como suporte, resistência, suporte, e ele viria aqui novamente. Além disso, se nós olharmos aqui no gráfico semanal do Bitcoin, nós temos a região onde se torna suporte exatamente aqui na região dos 74 mil por conta desses topos. Então, dos 72 mil, que é onde finalizou os corpos dos candles, finalizou o corpo desse candle e abriu o do outro candle semanal, e também dos pavis aqui nós temos como região de suporte. E também este pavio aqui que é no 76 mil. Então, se levarmos em consideração só os pavis aqui no semanal, nós teríamos o primeiro alvo em 76 mil e o segundo alvo em 74 mil. Além disso, nessa região nós temos a média suavizada de 7 períodos, que contribui como suporte também para o preço. Eu tenho um vídeo anterior a esse, onde eu explico toda a minha perspectiva do mercado. Se caso você não tenha visto esse vídeo, eu recomendo que você veja o vídeo para que você tenha um entendimento do que eu quero falar. Eu vou falar aqui de maneira mais breve e lá está mais completo. Mas nós estamos em uma movimentação A, B, C, D e vai vir uma onda E de movimentação de queda. Então eu preciso medir onde ficaria a retração dessa onda D aqui
para entender onde o preço pode retrair para depois continuar a movimentação de queda. E neste caso nós temos aqui a região mais próxima de retração de Fibonacci, sendo 0,61. E seria na região de 83.380, 350, 400, nessa região. Então, caso ocorra uma movimentação de alta, como eu comentei no início do vídeo, ele pode vir buscar essa região aqui, dos 83.300, 400, que também faria uma captura de liquidez acima desses topos, para depois fazer a movimentação de alta. Então, nós podemos sim ainda ter uma movimentação de alta no Bitcoin, levando em consideração que no gráfico diário ele está respeitando a média suavizada aqui de 7 períodos e ele ainda não terminou o candle diário. Então, ele pode terminar aqui para cima, vir buscar essa região, tocar 0,61 de retração de Fibonacci do movimento de queda anterior, para assim finalizar a onda D e aí iniciar uma movimentação de queda de onda E. Mas se você quer entender mais sobre essa perspectiva, eu recomendo que você veja meu vídeo anterior. De qualquer forma, essas são as possibilidades para o Bitcoin. Primeiro, para posições de short, aguardaria o rompimento dessa região aqui para a confirmação de que o mercado vai seguir a movimentação de queda. Se não, do contrário, aguardaria aqui uma volta acima dessa linha de tendência de alta, dessa cunha, para então fazer um long buscando o alvo em 83.300. Essas seriam as duas possibilidades que estariam acontecendo agora para o Bitcoin e você pode aproveitar elas de acordo com o que eu passei aqui e, obviamente, fazendo os seus estudos. Agora, olhando o mapa de liquidez do Bitcoin, nós podemos perceber que no acumulado nós temos muito mais liquidez abaixo, ou seja, 5,26 bilhões, do que acima, que seria 3,49. Então, existe muito mais longs para ser liquidados do que shorts para serem liquidados. Levando isso em consideração, nós olhamos também até onde está essa alavancagem para que o preço busque na parte de cima. E nós temos aqui 83.330, que bate exatamente com a análise de 0,61 de retração de Fibonacci da onda D, numa posição mais macro, em um movimento mais macro do Bitcoin que eu compartilhei com vocês. Então, nós teríamos aqui a principal região em que ele pode buscar 83.330, que é onde eu comentei para vocês, que é 0,61 de retração de Fibonacci. Depois disso, podem perceber que tem um espaço aqui com pouca liquidez, baixa liquidez, onde demonstra que ele não tende a buscar. E, por consequência, nós temos muita liquidez abaixo aqui, onde vai toda essa liquidez alta aqui até 74.200, que é o alvo que eu comentei para vocês. Então, aqui nós temos duas possibilidades. Ou ele já vai ir direto a 74.200, e depois talvez voltar aos 83.330, ou ele vai aos 83.330 para depois ir aos 74.000. Então, neste caso, olhando para o gráfico, seria ou ele faz esse movimento aqui indo até os 83.000, captura liquidez, aqui pode ser uma boa entrada de short para buscar aqui essa região mais abaixo, ou ele vem aqui abaixo, volta lá em cima, ou realmente ele não vai retornar mais aqui em cima e ele vai chegar apenas próximo da retração, não necessariamente ele precisa tocar exatamente nela, mas chegar próximo para marcar o topo e seguir a movimentação de queda. Vou trazer novos vídeos de atualização conforme o preço do Bitcoin for se movimentando. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, compartilha com quem você gostaria que tivesse essa perspectiva do mercado, para que esse vídeo possa alcançar mais e mais pessoas. Muito obrigado e até logo.